Eu vou abrir a palavra em Gênesis 1, 3 e 4. Diz a palavra de Deus: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pai amado, Pai querido, que esta seja a tua palavra e não a minha. Deus fez a luz e separou a luz das trevas. Nós fomos feitos criaturas de Deus, mas Deus nos quer na luz. Mas o mal que existe, esse anda nas trevas, e ele milita o tempo inteiro, rondando ao nosso redor como um leão, querendo nos tragar. E ele milita para tirar aqueles que se fizeram filhos de Deus, renascidos da água do Espírito, que andam na luz do Senhor, para trazê-los para as trevas. O mal não anda na luz, porque se ele andar na luz, nós podemos vê-lo. Ele anda nas trevas e milita. E como é que ele tira o Filho de Deus da luz, para que ele venha andar nas trevas? Com coisas boas. O inimigo tem frutos muito doces. E aquele que não está vivendo no Espírito, aquele que alimenta mais a carne do que o Espírito, não percebe. Por isso que é muito importante que nós venhamos pedir a Deus por discernimento de Espírito, para reconhecermos o que é de Deus e o que não é de Deus. O Espírito testifica o que é de Deus na vida do crente. O inimigo conhece a nós muito bem. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe o que enche os nossos olhos, e ele nos oferece doces frutos, para que nós possamos ir degustando, e cada doce que a gente pega da mão do inimigo, porque ele sempre finge que é bom, nós vamos nos aprofundando mais para dentro de uma floresta escura, até que nós nos encontramos em total trevas em nossas vidas. E nesse momento, quando nós estamos nas trevas e não conseguimos mais enxergar a luz para voltarmos, esses frutos passam a se tornar amargos, porque o inimigo, ele é doce no começo, mas depois ele fica amargo, e aí a gente já não consegue mais voltar. Por isso Deus mandou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, porque o mundo estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O mundo estava em trevas, e Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus é a luz. Está lá em João. E ele veio para que tivéssemos vida, e para que tivéssemos vida em abundância. Jesus é o Filho unigênito de Deus. É aquele que veio para que todo aquele que nele crê tenha vida, e tenha vida em abundância. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a palavra que se fez vida. Por isso que em João fala: e o verbo se fez carne. A palavra é Jesus, e ele anda entre nós. Ele andou na terra. Jesus, a palavra viva, ele veio para quê? Para que possamos ser salvos. A lei de Deus veio através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. Mas não confundam, muitas pessoas estão querendo viver de forma dissoluta, contando com a graça de Deus. A graça, que é o favor imerecido de Deus, ela veio para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Ela não anula a lei. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Mas a graça, a lei, ela serve para nos mostrar o que é lícito e o que não é lícito diante de Deus. E a graça veio para nos alcançar, para que fossemos perdoados.
Porém, não podemos viver de forma dissoluta, porque a graça, para te alcançar, ela precisa de arrependimento. Não existe uma vida com Deus sem arrependimento. Para que nós tenhamos a graça nos alcançando, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Como diz em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam perdoados. Sem arrependimento não existe vida com Deus. Nós temos que nos arrepender e nos converter à vontade do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo se fez Senhor, se fez o Salvador daquele que o aceita como Senhor. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nós fazemos a sua vontade. Não adianta você dizer que aceita Cristo como Senhor e não fazer a vontade dele. A palavra diz que tudo conspira para aquele que ama a Deus. Mas quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus? A palavra também nos ensina. Quem ama a Deus? Aquele que faz a minha vontade, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E uma outra condição para que nós tenhamos a graça e sejamos perdoados é o que está em Mateus. Para que nós tenhamos direito ao perdão, nós temos que ter um coração que perdoa. Um coração que não perdoa não tem direito ao perdão de Deus. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Paulo falou o seguinte: sede meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Mas a gente não quer imitar o Cristo. A gente quer a bênção. Cristo foi transpassado, moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio para ser a luz do mundo. E foi pregado na cruz, foi chicoteado, usou uma coroa de espinho, teve sua lateral perfurada por uma lança. E qual foi o último suspiro de Jesus nessa terra? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Depois de tudo que fizeram com ele, ele veio para que tivéssemos vida. Ele veio para que tivéssemos salvação. E ele se fez maldito para tirar a maldição do mundo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz não veio sobre nós, foi sobre ele. E com tudo isso que ele veio fazer de bom, ele foi entregue. Mas isso era propósito de Deus. Ele foi entregue na mão dos gentios. Ele foi chicoteado, transpassado, carregou a cruz, foi negado pelos homens. E o último suspiro de Jesus, depois de tudo que ele sofreu, foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, uma palavra maldita, por um companheiro, por um amigo, alguma coisa que, se você for parar para pensar, é tão pequena, e a gente faz bico, e a gente não perdoa, e a gente, sabe, fica com aquilo no nosso coração. Fulano é tralha. Tralha era eu antes de alcançar a paz. Tralha era eu antes que Jesus me alcançasse. Quem somos nós para dizer que o outro é tralha? Se a palavra de Deus diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para mim, que era tralha, que mentia, que bebia, que fazia o que era mal aos olhos de Deus. E agora que nós somos salvos, passa um traficante e fala: você é tralha. Jesus Cristo nos deu um mandamento e um ordenamento. O mandamento é que amemos os nossos irmãos como a nós mesmos. Amemos a Deus acima de todas as coisas. Se você ama o teu irmão como a ti mesmo, você vai fazer para o teu irmão o que você acha bom para você. E bom é ouvir a palavra de Deus. Glória! Aleluia! E o ordenamento que o Senhor nos deixou foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que eles sejam salvos. Quando alguém prega e o ouvido de
se agrada da palavra e se rende a Jesus, não foi você. A obra é do Espírito, não é sua, mas a sua é a obrigação de falar do Evangelho e anunciar as boas novas. Como diz em Isaías, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus. Glória! Nós estamos aqui porque em Hebreus diz que nós devemos congregar, manter a brasa viva, ouvir falar de Deus. Mas o que salva não é a igreja, meus irmãos. O que salva é a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos instrui nos caminhos bons que o Senhor tem para nós. E quando Ele fala que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, como poderemos pregar se não conhecemos a palavra? É a palavra que nos livra do que é mal. Jesus Cristo era a própria palavra. A palavra se fez carne e andou entre nós. Meus amados, a cereja do bolo de todo crente é ter o seu nome escrito no livro da vida. E aquele que trabalha na obra, não se enganem, ninguém trabalha de graça para Deus. Lá em Apocalipse, eu vou até ler a palavra certa para vocês. A nossa salvação já seria uma bênção, mas não. Deus está aqui, ó, Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Ninguém trabalha de graça para Deus. Mas deveríamos, só pela nossa salvação, porque nós andávamos como mortos nas trevas, até que veio a luz e nos libertou. Porque quando eu estava nas trevas, porque eu segui os doces frutos do inimigo, quando eles se tornaram amargos e eu não tinha saída, eu clamei a Jesus. Eu, uma tralha de caráter duvidoso, mentiroso. E Jesus teve misericórdia de mim, porque Jesus quer salvar. Hoje, creio que não é o caso dessa igreja. Pelo pouco que eu ouvi, eu escuto muitas pessoas falarem, sabe, sobre as bênçãos de Deus. Vem para cá porque Deus prospera. Vem para cá porque Deus é o rei, é o dono do ouro e da prata. Mas eles esquecem de falar que o salário do pecado é a morte. Nós não estamos aqui para pegar bênção. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: arrependei-vos e convertei-vos para que tenham os seus pecados perdoados. João Batista é a voz daquele que clama no deserto. É o que antecedeu a vinda da luz. E ele pregava arrependimento. Aleluia. Quem vos ensinou, ó raça de víboras, a fugir do machado que já está posto? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz da árvore. Arrependei-vos e convertei-vos. Em Deuteronômio 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se verdadeiramente guardares a minha palavra de todo o seu coração e a praticares, todas essas bênçãos te seguirão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Para que pregar bênção? Uma bênção já foi determinada. O que o povo precisa é de arrependimento e de uma vida com Deus. Não existe uma vida com Deus sem arrependimento. Não existe. A pessoa vem para a igreja, não estou falando para vocês, mas muitos ficam pedindo: Senhor, eu quero emprego, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero uma cobertura, eu quero meu negócio. Peça para que Deus te dê unção dobrada. Peça para que Deus te dê o dom da palavra. Peça que Deus te fortaleça para que você possa fazer a obra dele. Porque a bênção vai te seguir. Isso é palavra de Deus, não é minha, não. A palavra é de Deus. Quem crê na Bíblia? Porque se eu não cresce na Bíblia, eu não estaria aqui. Isso é
vontade de Deus, as bênçãos nos seguirão, então as bênçãos nos seguirão, e ponto, e acabou. O que nós precisamos? Arrependimento, conversão à vontade de Deus e um coração que perdoa. Um coração que não perdoa não tem direito ao perdão de Deus. Está lá em Mateus. Está lá em Mateus. Dá licença. Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. A salvação é individual. E hoje nós temos uma coisa que na época da lei nós não tínhamos. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso advogado. Quando o pacto foi consumado, o véu que separa os átrios dos átrios foi cortado de cima a baixo, e isso nos deu acesso a Deus. Hoje nós temos que respeitar os nossos pastores, mas nós temos acesso a Deus. Antigamente você tinha que levar suas causas para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava a sua causa uma vez por ano, entrava nos átrios dos átrios, porque ninguém podia entrar lá senão morria, e ele levava a sua causa para Deus, queimava incenso, e você tinha que fazer sacrifício. Não precisa mais de sacrifício. O sacrifício já foi feito através de Jesus Cristo, que verteu seu sangue na cruz do Calvário para que fôssemos limpos. Vocês têm noção do tamanho da bênção? Você tem acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para um mundo que estava em trevas, e Ele trouxe a luz. Palavra de Deus em Salmo 119, Ele fala o seguinte: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Através da palavra nós temos luz. Através da palavra nós conseguimos saber para onde vamos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que a tudo devemos dar graças. E é assim mesmo, porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e ainda não é a hora, e a gente fica ansioso. A gente vai buscar profeta em outra igreja. Profeta é a palavra. Profeta é a palavra. Paulo, um homem que passou a palavra de Deus, que através da palavra de Paulo, milhares de pessoas se converteram. Paulo botava a mão sobre as pessoas enfermas e elas eram curadas. Paulo fez paralítico andar, mas ele tinha um espinho na carne que o esbofeteava todo dia. E 3 vezes ele orou para o Senhor, para que tirasse esse espinho das costas dele. E o Senhor disse: não fique com espinho, porque a minha graça te basta. A graça não é qualquer coisa não, gente. A graça não é qualquer coisa. A graça é o que te permite chegar ao reino de Deus mediante o seu arrependimento. Aleluia! E Paulo parou de fazer a obra porque Deus não tirou o espinho das costas dele? Parou? Ficou de biquinho? Ele não tirou meu espinho? Não, ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele lutou um bom combate. Ele foi preso. Ele converteu as pessoas através da palavra. Ele cuidou do que era de Deus. E com certeza recebeu seu galardão. Moisés, o homem que trouxe a lei, libertou o povo do Egito. Andou por 40 anos com aquele povo murmurento. E Deus falou para ele: não vais entrar na terra prometida. Imagina você andar por 40 anos
carregando um povo murmurento, e na entrada da terra que emana leite e mel, Deus fala para você: Moisés, fica aqui, você não vai entrar. E Moisés ficou. Sabe qual é o nosso papel diante de Deus? É obedecer. Ponto. O nosso papel diante de Deus é obedecer. Glória a Deus. Não também é uma resposta, povo de Deus. Não também é uma resposta. Se não nos arrependermos, não nos convertermos ao bom caminho do Senhor, buscar estar no centro da vontade de Deus, não veremos o reino. Não veremos o reino. Muita gente fala: porque agora nós estamos na graça. Não é assim. Lá em 1 Coríntios está: acaso não sabeis que não entrarão no céu os idólatras, os adúlteros, os mentirosos, os afeminados, os sodomitas, os roubadores? E depois fala assim: porém, se alguma dessas coisas você fazia, não faça mais. Ele não quer saber o que você fazia, não interessa. A palavra de Deus diz que Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento, e que dos nossos pecados não se lembrarão. Quando alguém chega para você e aponta o dedo, querendo lembrar de você, repreenda, porque Jesus já se esqueceu dele. Quem é Satanás para lembrar você do seu pecado? Quem é Satanás? Satanás é derrotado, mas ele tem poder. Mas nosso Deus tem todo o poder. A palavra de Deus que em Cristo Jesus diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não sobre uma coisa ou sobre outra, mas sobre todas as coisas. Mas temos que estar em Cristo. Temos que estar no centro da vontade de Deus. Mas como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Lendo a palavra. Aqui diz tudo o que você precisa. Ninguém precisa andar de igreja em igreja atrás de profeta, porque profeta é a palavra de Deus, é a palavra que salva, é que liberta, é aquela que te instrui nos caminhos do Senhor e que te ensina a se desviar daquilo que não provém a Deus. É a palavra. Quando Deus quer falar com você, Ele fala. Ele quis falar com Balaão e fez o burro falar, para mostrar para Balaão que tinha um anjo ali na frente. Que dirá você, filho da luz, co-herdeiro em Cristo, do reino de Deus? Não precisamos correr atrás de profetas. Lá tem um profeta. Lá tem um profeta. O profeta é a palavra. Não se preocupe, porque quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Ele vai falar. O que pode impedir o agir de Deus na sua vida? Só você. Só você saindo da presença, fazendo beicinho. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus dividiu a luz e as trevas e viu que a luz era boa. E quando estávamos em treva, Ele mandou a própria luz para nos salvar. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi transpassado, que foi humilhado, que foi pregado na cruz. Por quê? Porque Ele tinha dono? Não. Por você, por mim, por todos os pecadores desse mundo. E cada vez que a gente erra os nossos caminhos, nós estamos dando uma chicotada em Jesus. Todos nós somos filhos do pecado, mas nós podemos hoje nos arrepender todos os dias, e a graça nos alcança. Porque eu sou pecador. Eu acho que olhando para vocês eu devo ser o maior de todos, mas eu me arrependo a cada ato ruim, porque eu conto com a graça. A pastora falou de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem pecou mais?
Davi ou Saul? Davi cobiçou a mulher do próximo, matou o marido dela. Rapaz, mas sabe qual foi a diferença? Ele se arrependeu e ele chegou para Deus e falou: que o Senhor tire tudo de mim, mas não me tire a sua presença. É a presença de Deus que nos dá vitória. É a presença de Deus que nos livra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu creio, eu tenho um propósito no meu coração, que quando Deus não faz, é porque vai ser ruim para mim. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é a melhor que tem para cada um de nós. Meus amados, que todos nós possamos ter discernimento de espírito para podermos nos desviar daquilo que não provém a Deus. Que nós possamos estar na luz, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor irá chegar para levar a sua igreja. E na hora que Ele chegar, Ele tem que encontrar todos nós na luz, porque quem estiver nas trevas não será visto. Não será visto. E quando a porta se fechar, não adianta mais bater. Arrependimento é dom de Deus. A graça imerecida de Deus não vem de nós, mas é pela fé. E a fé a gente alimenta através de ouvir a palavra de Deus. É o que diz a palavra, e eu creio. Meus amados, quando Deus não dá alguma coisa, é porque não é para ser bom. Porque Deus sabe o que te desvia. Deus sabe o que vai te fazer mal. Então, glorifique o nome de Deus quando Ele disser não. Glorifique o nome de Deus quando Ele disser sim. Glorifique o nome de Deus o tempo todo, porque Deus está atrás de verdadeiros adoradores. E não só aquele que está no oásis. Quando estivermos no deserto, se estivermos com Deus, pode ser luta, mas sobrevivemos, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Eu creio nessa palavra, e que o Senhor venha manter cada um de nós na luz. Cada um de nós. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, e que o Espírito Santo do Senhor venha nos guiar, para que nós não nos desviemos, nem para a esquerda e nem para a direita, mas que andemos em retidão pelos retos caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade. Aleluia.